Paz, crianças! Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, porque eu sei que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele está aí, guardando e protegendo cada um de vocês, com as suas potentes e poderosas mãos, não é mesmo? Pois o Senhor é conosco, Ele habita dentro de nós. E porque nós, eu e vocês, somos portadores de boas novas, isso mesmo. Digam comigo assim: eu sou portador de boas novas. Pois é, crianças. Então, por isso a tia veio aqui contar para vocês boas novas, que está aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. O Senhor nos ensina muitas coisas, pois a Bíblia é o manual da vida, né? E a Bíblia, ela traz 12 livros que são conhecidos como livros históricos. A nossa aulinha de hoje vai nos contar sobre os livros históricos. Quem aqui é que gosta de história? Eu gosto. Gosto sim de ouvir história, mas gosto mesmo quando é história de verdade, quando aquilo realmente aconteceu. E é isso que a Bíblia nos conta, histórias verdadeiras, histórias que realmente aconteceram. E é sobre elas que nós vamos falar hoje. Mas antes, vamos falar com alguém que é muito especial, que sempre está conosco e que anseia por ouvir a nossa voz. O nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Então quero que vocês, aí onde vocês estão, fechem os olhinhos, que agora nós vamos orar. Amém, crianças? Papai do céu, Tu és bom, Tu és poderoso, Pai. Tu és santo, Tu és único, Senhor. Tu és a nossa força, Pai. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós te amamos e te adoramos. Desejamos a Tua presença, Pai. Desejamos viver na Tua presença todos os dias da nossa vida. Por isso, Senhor, enche os nossos corações com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua paz. Completa-nos com a presença poderosa do Senhor. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz e para aprender mais de Ti, Senhor. Queremos Te conhecer muito mais, cada vez mais. Fala conosco, Pai. Enche os nossos corações de Ti todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, crianças. O Senhor quer falar com vocês. Ele ama vocês. Então, todos os dias, antes de vocês levantarem da cama, falem com Ele. Falem com Ele andando pela rua. Falem com Ele no quintal. Falem com Ele no banheiro. Falem com o Senhor na onde vocês estiverem. Tá bom? Ele ama vocês. Pois é. E a gente estava falando o que mesmo? Dos livros históricos, né? Então é sobre eles que a tia vai falar com vocês. A Bíblia, ela traz 12 livros que são conhecidos como livros históricos, que nos relatam em torno de 1000 anos de história. É muito tempo, não é mesmo? 1000 anos é bastante tempo. É muita história, é história real, verdadeira. E esses livros, eles contam da entrada, desde a entrada do povo de Deus na Terra Prometida, até o retorno dos judeus que foram exilados. Então, a tia vai contar para vocês como é que se passou essas histórias. Quais são esses livros históricos? Esse vai ser o nosso desafio da semana, tá? Memorizar os livros históricos, compostos por 12 livros. 12, uma dúzia de livros, ok? E começando, aqui está o resuminho de todos eles, mas vamos falar de um por um de cada vez. O primeiro deles é Josué.
Josué nos conta as inúmeras batalhas para conquistar as cidades, como a cidade de Jericó. Amém? Então, o primeiro livro histórico da Bíblia é o livro de Josué. Vamos colocar ele aqui no nosso mural? Josué. Você vai ficar bem aqui. Estão vendo comigo? Primeiro livro histórico, Josué. Ah, olha ele aqui. Viram? Qual é o segundo livro histórico? Quem será que sabe? Já sei! É Juízes! Olha ele aqui! Juízes! Juízes nos mostra Deus levantando homens comuns para líderes do povo, como Gideão e Jefité. Pois é, isso nós conhecemos no livro de Juízes. Amém? Então, o segundo livro histórico é Juízes. O primeiro, qual é? Josué. Segundo, Juízes. Juízes. Aqui está. Agora vem o terceiro livro histórico, não é? Qual é o terceiro livro histórico? Ruth. Quem conhece a história de Ruth? Nossa, que história linda! Vamos lá? Então, o terceiro livro histórico que nós temos é o livro de Ruth. Conta como Ruth permaneceu fiel à sua sogra, Noemi, que escolheu seguir Noemi, seu Deus, onde ela aceitou o Deus de Israel como seu Deus. Amém? Então, Ruth é o nosso terceiro livro. Vamos colocar ele bem aqui. E a tia quer ler para vocês. Ruth 1, 16 e 17. Olha só, um pedacinho do livro de Ruth. Quando a sogra de Ruth, Noemi, disse para ela que ela deveria voltar para o povo dela, volte para o seu povo, para os seus deuses, disse Noemi a Ruth. Sabe o que Ruth respondeu para sua sogra? Escutem. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aí foi que Ruth aceitou o Deus de Israel como seu Deus e permaneceu fiel a ele. Amém, crianças? É uma história linda. Leiam o livro de Ruth, tá bom? Agora a gente vai para o próximo livro histórico. Qual é? Quem sabe? 1 Samuel. Pois é, a tia vai colocar para vocês 1 Samuel. Olha aqui, ó. 1 Samuel, tá bom? E o que é que nos conta 1 Samuel? Em 1 Samuel, nós conhecemos o milagre de uma mulher estéril, Ana. Pois é, Ana gerou um filho que se tornou um grande homem de Deus. Quem é que sabe? Quem é que foi o grande homem de Deus que Ana deu à luz? Foi Samuel. Amém? Então é uma história linda também que está lá em 1 Samuel. Vamos colocar aqui 1 Samuel. E qual é o próximo? Essa é muito fácil, né? Ó, nós já temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Agora, 2 Samuel, não é mesmo? É, 2 Samuel, olha aqui, ó. 2 Samuel, tá bom? 2 Samuel. O que é que nos conta? Conta a história de Israel a partir da morte do rei Saul, que foi o rei que o povo escolheu, mas que foi rejeitado por Deus. E também o reinado de Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus, fiel a Deus, que o Senhor abençoou
e honrou. É uma história linda, linda, linda também. Também vocês devem ler para conhecer. 2 Samuel. Então vamos colocar aqui. Já temos quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel. Qual será que vem agora? Vamos ver? 1 Reis. Será que é isso mesmo? Vamos ver? 1 Reis. Olha aqui, ó. 1 Reis. 1 Reis e 2 Reis conta a história de um reino que começou unido, junto, mas ele terminou em uma nação dividida. Uma nação que ficou conhecida como Judá e Israel. Pois é, 1 Reis e 2 Reis. Tá aqui. Aqui. 1 Reis nos conta esta história. Então vamos colocar aqui 1 Reis e 2 Reis. Amém? E agora, qual é o próximo livro histórico que nós temos? O próximo é 1 Crônicas. 1 Crônicas. Aqui está ele, olha só. 1 Crônicas. 1 Crônicas e 2 Crônicas conta histórias do povo do Senhor, desde o tempo de Adão até a época do rei Sírio da Pérsia. Nos conta detalhes de como o Senhor interagiu com o seu povo, especialmente durante os reinados dos reis. Então, olha aqui, ó, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Vamos colocar no mural? 1 Crônicas e 2 Crônicas. Qual será o próximo? Esdras. Muito bem. Vamos ver se é esse mesmo? Esdras. Olha aqui, crianças. Esdras. Esdras e também Neemias. Olha só, Esdras e Neemias nos contam o retorno do povo para a sua terra, depois de aproximadamente 70 anos exilados. Exilados é como se fossem expulsos do seu próprio povo, do seu próprio país. Então o povo foi expulso. O povo de Deus. Então, Esdras e Neemias. Qual é o próximo e o último livro? Esther, olha só aqui, crianças. Esther é o próximo livro. Vamos ver se é? É o próximo e o último livro. Esther. Esther é o próximo e o último livro. Ele nos conta como, pela providência de Deus, o seu povo foi salvo de todos os intentos destrutivos dos seus inimigos. Então, Esther é o último dos 12 livros. Vamos colocá-lo bem aqui. Então, como ficou nosso mural? Quem consegue acompanhar comigo? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. Amém? E de tudo isso, o que eu quero falar com vocês é um versículo muito importante que o Senhor nos deixa, que está aqui, ó, em Josué 1:6. Quem consegue ver comigo e ler, vamos lá. O Senhor diz: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo
para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. E você também, seja forte e corajoso, pois o Senhor é com você. Amém? Esse vai ser o nosso versículo para a semana, depois a tia vai postar para vocês, tá bom? E olha aqui que a tia trouxe mais um resuminho para vocês visualizarem aí. A nossa composição dos livros históricos. Então, os livros históricos são 12. Josué, que nos conta sobre a conquista e distribuição da terra. Juízes e Ruth, aqui vocês estão vendo Juízes e Ruth, nos conta sobre os juízes de Israel. Primeira e segunda Samuel nos conta da monarquia unida, a forma do governo. O governo que era exercido por reis. Primeira e segunda Reis nos conta da monarquia dividida, que o governo foi dividido. Primeira Crônicas também nos conta sobre essa divisão do governo, né? Que existia um governo do norte e segunda Crônicas que existia um governo do sul. Esdras, Neemias e Esther nos conta do retorno do exílio, o retorno do povo de Deus. Então, esses são os 12 livros que compõem os livros históricos. E a palavra-chave de todo esse período de história é uma só: obediência. Obediência. Sempre que o povo foi obediente, Deus os conduzia em vitória. Mas, quando o povo estava em desobediência, vinham as derrotas e os sofrimentos. Pois é. Então, obediência é algo que deve estar dentro de nós, que devemos praticar. Por que é que vinham as derrotas e os sofrimentos? Para correção, porque Deus estava criando um povo para Ele, um povo para ser dele, por meio do qual viria o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, crianças, o que eu quero passar para vocês hoje é que vocês sejam obedientes ao Senhor, obedeçam a Ele em todo o tempo, em todo momento. Ele ama vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima!